Fala, meu povo, tudo certo, tranquilidade total. Vamos embora para notícias do esporte, meus amigos. Trazer algumas atualizações para vocês, tá? Vou trazer atualização aqui, meus amigos, sobre Magrão, tá certo? Magrão falou sobre a final e eu não concordei muito com com o Magrão. Vou trazer os detalhes aqui para vocês. Também, Thiago Couto tá sobre o jogo de ontem e outras atualizações aí sobre Biel Fonseca, que vocês precisam ficar sabendo também sobre como é que é esse contrato dele com o esporte, beleza? Mas antes, meus amigos, já deixa teu like no vídeo e se inscreve no canal se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do Nordeste. Vamos embora. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Primeiro a gente vai falar aí sobre Thiago Couto, beleza? Como todo mundo já sabe aí, Roger não queria colocar Thiago Couto e ele vem sendo o cara do esporte, na minha opinião, tá certo? Tanto no jogo contra o Náutico, ele salvou umas 3 bolas. A primeira ali de Paulo Sérgio, logo no início, 1 minuto de jogo, o esporte já sofreu uma pressão, ele foi lá e fez uma defesa, tá certo que Benevenuto não conseguiu acompanhar Paulo Sérgio, e ele foi lá e fez uma grande defesa, fora outras defesas. E no jogo de ontem, meus amigos, o cara fez uma defesaça que poderia sair o gol do Desportiva Ferroviária, acredite ou não. A gente ia levar um gol do Desportiva Ferroviária, ou não, ia ser 2, né? Que teve essa defesa de Thiago Couto e outra que pegou na trave, pegou no travessão, ainda bem que não foi dentro do gol. Passou, saiu, bateu no travessão, embaixou e foi embora. Mas aí Thiago Couto salvou a gente também, fora os pênaltis, meus amigos. Fora os pênaltis. Então o primeiro ele pegou, mas o outro que o cara chutou na trave, que o cara do Desportivo chutou na trave, ele tava na bola, tá? Se ela não fosse na trave, não vou dar 100% de certeza, mas tinha uma grande probabilidade de Thiago Couto pegar. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: ontem, Thiago Couto, eu vi pouca gente falando sobre isso, mas o melhor jogador em campo, segundo a Bet Nacional, foi Thiago Couto, tá? Essa foto que vocês estão vendo aí foi o leão da partida, Bet Nacional, foi Thiago Couto. Na minha opinião, foi o melhor jogador em campo mesmo, pela defesa que fez, tanto do pênalti quanto a defesa durante o jogo, beleza? Mas ao ponto que eu quero chegar poxa, será que não dava para Roger dar uma diminuída, dar uma moral maior ao cara? Porque eu não vejo nem elogios de Roger com o goleiro. Ele falou, tá? Não, porque Thiago Couto foi bem e tal, mas assim, é um negócio que para House foi, o cara é trabalhador e tudo mais, mas para Thiago Couto é só foi bem. Tá tudo tranquilo, foi um bom goleiro. Então assim, eu não tô pegando no pé de Roger não, tá? Ainda não. Eu só tô falando que é óbvio que o cara agarrou muito e merecia, ter mais destaque do treinador e não ficar defendendo ainda House, que ele defendeu House logo depois do jogo que o Sport fez contra o Náutico. O Thiago Couto foi o titular e mesmo assim, na entrevista coletiva, ele ainda não elogiou o Thiago Couto. Vai elogiar agora nesse segundo jogo e é anos-luz Thiago Couto melhor do que House. Beleza? É só esse ponto aí. Mas a outra atualização, meus amigos, é uma atualização importante, tá? Da gente ficar sabendo, que é a questão de Biel Fonseca. Biel Fonseca veio para o Sport anunciou e não deu tantos detalhes assim. Então eu fui lá pesquisar, correr atrás e encontrei, tá certo, a informação de como foi essa negociação de Biel Fonseca, se ele estava em definitivo ou não, lá no Instagram do Brusque, que o Brusque fez uma homenagem a ele, dizendo, agradecendo a Biel pela participação, que ele é jogador do Brusque, e o Brusque escreveu também os detalhes para sua torcida, que serve pra gente também, já que o Sport não divulgou isso. Bora lá dar uma olhada aí o que foi que o Brusque escreveu sobre essa negociação de Biel Fonseca, Brusque e Sport. O Brusque escreveu o seguinte, tá? Brusque Futebol Clube SAF, né? Que é SAF, eu nem sabia que era SAF. Oficializa empréstimo de Biel ao Sport Clube do Recife. Então a gente já viu que é empréstimo, o Sport não comprou o atleta. Aí embaixo diz o seguinte: o Brusque FC SAF informa que o meio-campista Biel foi emprestado ao Sport Clube do Recife até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. A negociação foi realizada em caráter oneroso, então o Sport pagou uma grana, tá certo? Com opção de compra ao término do contrato. Só não diz o valor, pode ser que o Sport diga no futuro. Biel chegou ao Brusque e rapidamente se tornou peça importante da equipe, sendo totalista em minutagem na temporada,
além de contribuir com gols, assistências e liderança técnica dentro de campo. Desejamos sucesso ao atleta neste novo desafio. Mas bora lá, meus amigos, o que interessa a gente aqui é o seguinte, é a questão aí de Biel, que ele está vindo por empréstimo, tá certo, até o final do ano. O Sport pagou uma grana ao Brusque, a gente não sabe quanto foi, se foi 100 mil, 200 mil, 1 milhão, ninguém sabe ainda, tá? O Sport precisa divulgar isso pela questão da transparência que Matheus Souto Maior disse que iria ter. E também, meus amigos, a questão de opção de compra, tá? Isso é importante para a gente não ser vitrine para o Brusque. Então vai ter uma cláusulazinha ali, eu não sei de quanto é. Eu acredito que isso aí o Sport nem divulga, tá? Só lá no final, quando estiver muito próximo, a torcida gostar do futebol de Biel, aí já começa o Sport a dizer, ó, começa a vazar na imprensa que o valor de Biel é tanto, e a gente vai ficar sabendo depois de um tempo. Mas eu gostei muito, tá, dessa contratação de Biel. Vamos ver a questão da camisa que eu tô muito receoso com o Biel é vestir uma camisa de time grande é pesado. O time do Sport é a torcida de massa, se não sentir a pressão, é um ótimo ativo aí, uma ótima contratação que o Sport pode fazer no futuro, dependendo do valor. Que eu não sei qual foi o valor que o Brusque determinou ali, que o Sport tem que comprar, mesmo se for um valor alto, dá para parcelar, enfim. Vamos esperar primeiro do jogador, ele tem que mostrar para que veio para o Sport, beleza? Mas bora lá, meus amigos, falar agora da final do Campeonato Pernambucano. O nosso ídolo maior, na minha opinião, Magrão, falou, e eu não concordei tanto, tá? Mas bora pra fonte aí, o que é que foi que o Magrão falou e deixou de falar sobre essa final do Campeonato Pernambucano entre Náutico Sport e Sport Náutico nos aflitos. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. A informação é do NE45 e diz o seguinte: Magrão exalta elenco do Sport, diz que time evoluiu e acredita em título estadual. Aí abre aspas para o que Magrão falou, superação e competência. Mas não termina por aí não. Eu vou dizer porque eu não gostei muito do que Magrão falou. Mas pode ser mídia, tá? Mas bora aí para a próxima parte. A próxima parte diz o seguinte: o Sport busca o tetracampeonato do Campeonato Pernambucano neste domingo, dia 8, contra o Náutico no Estádio dos Aflitos. Ídolo da torcida e embaixador da Bet Nacional, patrocinadora master do clube, o ex-goleiro Magrão exaltou o elenco, disse que o time evoluiu e reforçou o papel da torcida no segmento da temporada em entrevista à Casa de Apostas. O vencedor da Copa do Brasil 2008, que atuou 731 jogos e conquistou 10 títulos em 10 anos de esporte, ainda resumiu o momento do time em 2 palavras. Abre aspas aí para o que Magrão falou. O Sport vencendo o campeonato este ano representa superação e competência, disse Magrão. E ele concluiu também embaixo falando o seguinte: superação pelo fato do ano passado ter terminado muito mal. Concordo com o Magrão, tá? E neste ano tendo que ir atrás de jogadores novos, praticamente iniciando do zero, iniciando o planejamento atrás das outras equipes. Chegar numa final mostra muita competência da equipe e do seu treinador. Bora lá, essa segunda parte aí, muito massa, ele falou certo, que o Sport começou atrás de todo mundo, tendo que montar uma equipe do zero, e Magrão tá muito certo nessa parte. Eu só não concordo com a primeira parte que ele diz que o time evoluiu. Eu não concordo tanto, tá? Eu não concordo, vou ser sincero aí com o Magrão. Possa ser que o time evoluiu como uma equipe ou evoluiu nas contratações. Mas eu acredito que ele está falando, vamos ser inocentes aqui, tá? Magrão está falando evoluiu como equipe em campo. Eu não concordo tanto. Eu vejo aí que o Sport tá faltando muita coisa, tá? Tá faltando muita coisa ainda para Roger. Eu não vou crucificar Roger aqui, tá bom? Feito eu falei semana passada, eu tava putuando com o Roger depois do jogo. Eu não vejo o time evoluir, mas eu fui dar uma olhada aí em esquema tático, como é que o Sport está se portando, como é que o Sport se portava ali com o Londrina também, com o Sport não, como o Roger se portava quando era treinador do Londrina, e é o mesmo esquema tático, tá? Agora, quando a gente vê as execuções, aí eu olho, pô, não tá sendo legal as execuções de jogadores. E também, o que me deixa muito chateado é, beleza, os jogadores são limitados, a gente não pode botar a culpa 100% em Roger. Mas só que tem um detalhe, que Roger tem alguns jogadores, peças importantes, e ele não coloca em campo.
Como quem, Jackson? Como a gente já vem conversando sempre aqui, tá? Thiago Couto, que entrou, fez o segundo jogo agora. Thiago Couto já era para ter sido titular do Sport, até para entender mais o esquema tático, que goleiro não é só para estar agarrando, ele tem que entender o esquema tático do treinador, para saber até como vai ser a saída de bola. Então, Thiago Couto poderia estar ali como titular desde que decidiu a ficar no Sport. Tem a questão também de Zé Lucas, que para mim é um pilar. Zé Lucas, ele foi um pilar no ano passado do Sport. Assim, foi desastroso o ano passado do Sport, mas ele foi um pilar, que é um jogador que mostrou ele e Rivera. É os caras que, se tivessem hoje os dois ali, os dois teriam que ser titular. Então, assim, essa escolha de Roger, de colocar Zé Gabriel e não colocar Zé Lucas, de manter jogadores ali como tipo Gustavo Maia, que não vem rendendo tão bem, manter Gustavo Maia não para o jogo, não que ele não tenha que entrar, mas manter por muito tempo se ele está evoluindo. Então, meus detalhes com o Roger é só isso, e o que eu não concordo em relação ao Magrão, que o time está evoluindo, tá? Eu não acho que o time está evoluindo. O time do primeiro jogo que o Sport fez até agora, para mim, evoluiu. Tá certo? Então, a minha opinião, eu discordo só disso de tu, Magrão. O resto, tu manda em tudo, beleza? Mas, meus amigos, deixem aí nos comentários o que vocês acham aí dessa opinião de Magrão. Está certo, está errada? Qual a tua visão em relação a isso? Tamo junto e até a próxima.